Olá, meus queridos, amados, amigos, vocês que fazem parte do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, um grande abraço. Nós estamos de volta no nosso Comentário Teológico, parte 4. Comentário Teológico, parte 4. Nós estávamos falando da morte física, aonde nós demos o exemplo do pai de um dos escolhidos de Jesus, tinha morrido. E ele disse: mestre, deixa-me ir enterrar meu pai, eu voltarei e te seguirei. E o nosso Senhor amado Jesus Cristo disse para aquele servo: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Então eu falei anteriormente de que a preocupação de Jesus era que o Evangelho alcançasse a maioria das pessoas. Era que as pessoas conhecessem a Ele, porque a vida estava junto deles e muitos não sabiam. Então, a preocupação de Jesus era dar vida aos que estavam mortos espiritualmente. Verdadeiramente tinha um ali que estava com o corpo físico morto. Mas quem estaria enterrando estavam mortos espiritualmente. Não conhecia Jesus. Não conhecia os feitos de Jesus. Não sabia o que Jesus iria fazer por eles. Então, aí nós vemos o exemplo da morte física, a morte do homem, e a morte espiritual, que é a morte da família, que não conhecia Jesus. Mas vamos dar a sequência na nossa apostila aqui. Diz aqui, nós temos um exemplo aqui do apóstolo Paulo. Ele diz aqui em Efésios 2, no seu versículo 1: e vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós vemos aqui que Paulo estava afirmando que Jesus deu a vida aos convertidos. Vamos ver de novo? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Ele estava afirmando de que estávamos mortos, né? Aqueles que haviam se convertido estavam mortos espiritualmente. E a partir do momento que passou a conhecer a Jesus Cristo, eles foram vivificados. Eles receberam vida em Jesus. Então, aqueles que estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos, nos seus erros, a partir do momento que conheceu a Jesus, tiveram uma vida nova no Senhor Jesus. Vamos a mais um exemplo aqui. Marcos 16, 15, versículo 15 e versículo 16. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e ser batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui nós vemos o exemplo de condenação quando não é dado crédito à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz o quê? Quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado, porque não creu na morte e ressurreição do Filho de Deus. Então, aqui nós estamos vendo um exemplo de morte eterna. Existe morte física, existe morte espiritual. Para a morte física tem jeito, porque Jesus ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, diz a palavra do Senhor. Morte espiritual tem jeito, mas morte eterna
Não tem jeito. Por quê? Se a pessoa não crê, como é que vai ter jeito de salvação para uma vida dessa? Se a pessoa é incrédula, se a pessoa é ateísta, não crê na palavra de Deus. Então, esses têm a morte eterna, como diz a palavra do Senhor. Não tem salvação. A não ser se ainda estando vivo, passe a crer. Mas se passar, morrer fisicamente, ele alcança a morte eterna também. Em João 3, versículo 18 até o versículo 36, olha o que diz. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Tá vendo? É necessário crer. Aqui eu estou dando o exemplo de morte eterna. Morte eterna, aquela morte que não tem retorno. Aí diz, é necessário crer para ter vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, meus queridos, amados irmãos, nós estamos vendo aqui o exemplo de morte eterna. Vamos ver aqui o que diz em 2 Tessalonicenses 1:7. Abra aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com seus anjos e seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então aqui nós estamos vendo vários versículos ensinando sobre a morte eterna. Aqui nós estamos vendo vários versículos ensinando. Porque ele diz, ó, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com seus anjos e seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que não querem dar crédito à palavra de Deus, então a palavra do Senhor diz que agora chegará a hora da vingança. A vingança de Deus tarda. Porém, quando chega de uma forma cruel. Então a vingança de Deus, ela é uma vingança terrível. Ela é uma vingança terrível. Então nós devemos, como servos do Senhor, nós devemos crer que o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, crer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a vida eterna, crer que o Senhor Jesus Cristo é o único que dá vida e vida em abundância para as pessoas. Se nós fizermos assim, será tudo diferente. Vamos lá? Eu vou lhe fazer aqui uma pergunta, onde eu coloquei e postei nessa apostila de comentários teológicos. Se alguém lhe mandasse provar a natureza humana de Cristo, que base bíblica você teria para esta pergunta? Base bíblica, com certeza, nós temos, né? Se você abrir em João, no seu capítulo 1, versículo 14, você vai ver dizendo aqui, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então você aqui pode perceber
Já observou que cada vídeo que a gente está gravando, sempre tem algum carro passando de som na rua, fazendo propaganda? Mas é assim mesmo, glória a Deus. Então aqui, olha o que a palavra do Senhor diz. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então está dizendo que Jesus, ele é o verbo, ele se fez carne, ele era Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, e nós, aqueles que tiveram a chance de ver, vimos a glória do Senhor, a glória do unigênito de Deus. Então nós vemos aqui a prova de que verdadeiramente Jesus veio em carne. Jesus, ele não veio em espírito, Jesus veio em carne. Em João, no seu capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7, olha o que diz aqui. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então aqui nós estamos dois pontos nesse texto. Abra sua Bíblia se você estiver tranquilo em sua casa aí. Você vai ver aí, ó. É João, no seu capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7. Você vai ver dois pontos. Primeiro, Jesus estava cansado do caminho. Então, se Jesus estava cansado do caminho, isso indica que quem cansa tem um corpo físico. Então, ele estava cansado do caminho. Segundo ponto, ele estava com sede. Só pode ter sede quem tem um corpo físico. Anda muito, trabalhou muito, então se cansou, precisa de água para beber. Então aqui é mais uma prova de que Jesus veio em corpo físico e não só em corpo espiritual. Aqui nós vemos também em Mateus, no seu capítulo 8 e o seu versículo 24, diz aqui: E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus também teve seus momentos de sono. Ele estava dormindo porque ele estava cansado e precisava dormir. Quem tem um corpo físico precisa de dormir para recompor as suas energias. Aqui nós vemos também que Jesus ele teve momento de angústia. Veja lá em Mateus capítulo 26, versículo 37 até o versículo 38. Diz assim, ó: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então, só alguém que tem um corpo físico poderia ter essas características, esses acontecimentos acontecer com ele. Porque ele era ser humano. E o ser humano, ele fica triste. O ser humano, ele se angustia. O ser humano, ele passa. Ele não é Deus. O ser humano, ele é ser humano. Ele é um ser carnal. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas passou por esses momentos que nós passamos. Ele veio para enfrentar tudo isso, para poder até nos defender diante de Deus quando a ira de Deus estivesse se acendendo de uma forma muito grande. Ele está sendo nosso advogado como é até hoje. Vamos dar continuidade? Pelo que eu estou vendo, a gente vai demorar um tempinho bom estudando, fazendo esses comentários teológicos, porque até agora a apostila ainda não anda, né? Mas é bom que cada dia você vai se alimentando com a palavra do Senhor, porque tudo que eu estou passando para você é bíblico. Então Jesus ele teve seus momentos de
angústia, de tristeza. Vamos dar sequência. Aqui ele também diz, Jesus também morreu. Veja aí em Mateus 27:50. E Jesus, clamando em alta voz, rendeu o Espírito. Então, Jesus, ele passou por um momento de angústia, passou por momentos de tristeza, teve sede, teve cansaço físico e também morreu. Então aqui nós estamos vendo, aqui está o exemplo de que Jesus veio em carne. Agora vamos meditar e vamos ver agora a natureza divina de Cristo. Na natureza divina de Cristo, vamos lá. Natureza divina de Cristo. Eu quero adiantar um pouco esse assunto para você continuar estudando aí. Tem algumas pessoas que já confirmou que está estudando, que está acompanhando os vídeos do comentário teológico. Então continue aí acompanhando. E qualquer dúvida, você já tem meu WhatsApp. Quem não tem, adiciona aí, que é o 199513. Você vai botar 19, é o prefixo, 9 na frente, porque eu costumo de botar que aqui estamos em São Paulo, 89199513. Então vamos lá. Natureza divina de Cristo. Vamos lá? Vamos saber agora a natureza divina de Cristo? A natureza divina de Cristo é isso. Jesus é o Logos divino. Olha o que diz aqui em João, no seu capítulo 1 e até o versículo 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então aqui nós estamos à prova da natureza divina de Cristo. No princípio era o verbo. Então no princípio era Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, aí nós estamos vendo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a natureza divina dele aí. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aqui nós estamos vendo, todas as coisas foram feitas pelo nosso Mestre Jesus, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui nós vamos ver alguns aspectos da natureza divina de Cristo. Primeiro, olha o que acontece. Jesus, ele anda sobre o mar. Se Jesus ele anda sobre o mar, é porque ele é um ser divino. Porque ninguém com corpo físico consegue andar sobre o mar, sobre as águas. Nunca vi dizer até hoje que alguém andasse sobre as águas com seu corpo físico se não tivesse uma natureza divina. A não ser o apóstolo Pedro, porque Jesus mandou que ele andasse. Ele andou, depois ele começou a submergir. Então, Jesus anda sobre as águas. Então, Pedro aqui ele anda. Já em Mateus 14:25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Aqui eu já falei agora. Em Lucas capítulo 5, versículo 24 até o versículo 25, diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Só um ser divino, ele tem o poder de perdoar pecados. Além de ter o poder de perdoar pecados, ele tem o poder de levantar o paralítico, porque ele disse ao paralítico, levanta-te. E o paralítico andou.
Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Só alguém com natureza divina poderia fazer esses tantos de milagres. E olha o que aconteceu. E levantando-se logo diante dele, tomando a cama em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. Nós vemos aqui Jesus declarando ser um com o Pai. Olha o que acontece aqui. Em João 11, 25 e 26, olha o que Jesus diz. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui, meus queridos amados irmãos, nós estamos vendo a natureza. Você pode até escrever, você que é novo lendo a Bíblia, muitas das vezes não está entendendo, não entende quando está lendo a Bíblia, escreva os versículos para provar de que Cristo ele é divino e que ele tem a sua natureza divina. Então, eu dei o exemplo de o Evangelho de João, capítulo 1, é uma das provas. Mateus 14, 25, você pode anotar aí. Lucas, capítulo 5, versículo 24 até o versículo 25. João 10, 30, onde ele diz, eu e o Pai somos um. E temos também João 11, 25, 25 e 26, onde ele diz que ele é a ressurreição e a vida, quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Agora vamos aqui. Temos também a união hipostática da natureza de Cristo. O que significa essa união hipostática? O que significa essa união hipotástica? Aí aqui diz, significa a união das naturezas humanas e divinas. A união das naturezas humanas e divinas. Numa única pessoa. Jesus sem as perdas de sua prosperidade peculiares. Nos atos realizados por Cristo, ora se evidenciava a natureza humana, ora a natureza divina, mas todos eles foram atos da pessoa. Vamos lá. Foram atos da pessoa, de uma pessoa de Cristo. Foi ato da pessoa de Cristo. Enfrentou ele os estágios da humilhação, que foi a encarnação, sofrimento, morte, sepultamento, sendo vitorioso nestes estádios. Foi exaltado, ressuscitando dos mortos, ascendeu-se aos céus, estando na glória junto com o Pai, e a sua segunda vinda virá em glória. Então aqui nós podemos observar essa natureza hipostática, onde ele enfrentou os momentos terríveis, tenebrosos, foi vitorioso sobre esses momentos, onde ele passou pela crucificação, sofrimento, angústia, mas ressurgiu, está junto do Pai e em breve virá em glória buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Amém? Já estamos em 24 minutos, então vamos aguardar agora para a nossa próxima etapa, a nossa próxima quinta etapa deste vídeo, comentário teológico. Nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo. Vamos falar também sobre João Calvino, sobre o calvinismo. Na próxima etapa falaremos sobre isto. Você que não é inscrito no canal do Pastor Fábio, aí embaixo você se inscreva. Inscreva-se no canal do Pastor Fábio. E quero pedir também que você
possa estar se inscrevendo no canal do pastor Itemaia Ramos. Ele é o pastor da igreja, também Chamas Vivas sobre o Altar, lá em Aurelino Leal. Inscreva-se no canal do pastor Itemaia Ramos, ok? Nova mensagem de cola 44944. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus ilumine vocês. E erros acontecem. Já passou o carro do Ovos de novo. Agora chegou uma mensagem aí que o meu celular ele fala as mensagens quando está chegando. Mas vai perdoando aí. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.